Fala traders, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Jonatas Paim e hoje é o primeiro vídeo com a tela gravada, ou seja, colocando de fato a mão na massa. Pessoal, então, para vocês que têm dúvida aí qual plataforma eu utilizo, se eu estou utilizando o Trade, se eu utilizo o TradingView, então fica claro agora nesse momento que a plataforma que eu faço uso é o Profit Pro. Olhando assim, pessoal, parece até ser um joguinho, né? Parece até um videogame, uma coisa à toa, uma coisa bem floreada. Temos aí o gráfico de candlesticks que demonstram para a gente a abertura e fechamento de cada candle. Quando a abertura ela é maior que o fechamento, o candle é preto. Quando a abertura é menor que o fechamento, o candle é branco. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar certo para vocês. Mas tirando essa dúvida aí, ó, a respeito do candlestick, a abertura é maior que o fechamento, o candle é preto. A abertura é menor do que o fechamento, o candle é branco. Exatamente, é isso aí. Pessoal, eu estou aqui na tela para vocês com o dia de quinta-feira. Foi onde eu fiz um trade muito bom. Consegui pegar aí um alvo, eu creio que, se não me lembro, foram 385 pontos. E depois o mercado deu essa revertida e eu já estava com a minha meta batida ganhando bolsa. Eu falei assim, não vou operar não. Apesar de ter tido operações, mas operações com que? De risco, um risco muito alto, porque nós estávamos num ponto de alvo de Fibonacci, então é arriscado você operar. Qual que é os desafios do trader? O maior desafio do trader é quando ele não consegue ter a paciência certa e fica caçando operações. Isso daí, galera, tá matando os traders. Ou seja, você vê um gráfico todo empaçocado, embolorado, não consegue visualizar ali o seu trade system, mas mesmo assim insiste em fazer operações. Pessoal, o André Machado diz o seguinte, que é o trader com quem eu me inspiro, que você tem que esperar o leão coxo, doente, do saco caindo, cheio de mosca, velho, para então dar o tiro. Porque nós no mercado financeiro somos o que? Snipers. E o sniper, ele dá o tiro para acertar. Toda vez que a gente dá um tiro e erra aqui, o que que significa? Significa perda de dinheiro. Está perdendo dinheiro toda vez que a gente erra. Ou seja, a gente não tem que acertar todas as nossas operações. Até porque a gente, como trader, temos que conviver com esse risco. Conviver com a sensação de que vão passar operações por nós e a gente não vai pegar. Vão ter operações que a gente vai ser estopado e isso é normal. Só que eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, nessa linha de raciocínio, que a operação boa ela não vem necessariamente todo dia. Na quinta-feira, olha, tive essa operação maravilhosa. Depois eu ensaiei essa operação aqui, mas como já estava em alvo de Fibonacci, que eu vou mostrar para vocês como que a gente traça fio. Peguei, esperei a operação vir trazer para mim o pivô, tá vendo? Ó, o pivô é esse alvo aqui. Desceu, regressão com reversão à média e depois ele cai. Esse movimento é o pivô, chama de pivô. Até que a gente tinha um armado com esse candle aqui, houve a confirmação do pivô. Essa operação é uma operação clássica de bandeira, tá vendo? O mercado veio, né, abriu aqui nessa região, vamos olhar aqui que ponto, abriu nessa região aqui dos 118, 179, se manteve totalmente abaixo da VWAP, que é essa média móvel tracejada aqui, se manteve totalmente abaixo da VWAP, abaixo da média de 200, que é essa média vermelha, a média azulzinha é a média de 8 e essa outra média verde é a média de 20. Esses são os indicadores que eu uso. Eu uso o indicador de volume financeiro, uso os indicadores média móveis, que é a média de 20, média de 8 e média de 200. Então, pessoal, voltando aqui. O mercado abriu com um gap de baixa, demonstrando aqui e aquele movimento de consolidação do dia anterior, tá vendo? Olha, o dia anterior foi todo um movimento de consolidação, poderia ter chegado em um pico de exaustão. Até porque nós tivemos um rompimento no dia anterior,
não com tanto volume, mas olha que beleza, dava até uma operação até o final, mas nesse momento aqui já não é uma hora boa para operar. Você pode estar correndo o risco de ser estopado pela corretora. Mas voltando para o dia atual, o mercado abriu com um gap de baixa, o preço veio para debaixo da VWAP, rompendo a VWAP, tudo isso sem volume, um volume não tão assim como esperado. Mas olha, se você notar, enquanto o mercado estava nessa movimentação de baixa, o volume está quase chegando à média. E quando ele bandeirou, pessoal, quando ele fez a regressão com reversão à média, totalmente sem volume. Essa é a importância da bandeira. Se você identifica esse movimento de regressão em forma de bandeira, tá vendo? Ó, bandeira, mastro, bandeira, mastro. Se você identifica essa regressão, para ela ser confirmada, a regressão tem que ser totalmente sem volume. O volume tem que decair numa bandeira muito forte, essa regressão tem que se mostrar, porque senão a gente vê que a briga está sendo forte aqui. Caso contrário, se o volume fosse alto, os compradores estariam porrando o mercado para cima e desconfigurando essa bandeira no nosso trade system. Então o mercado caiu abaixo da VWAP, fez a regressão em forma de bandeira com 1, 2 candles brancos, dá para a gente ver que o volume é quase nada, deixou doji. O doji é um candlestick que significa indecisão. Indecisão por quê? No mesmo ponto que o mercado abre, ele vai, faz a máxima, vai, faz a mínima. A gente dá para ver essa briga dos touros com os ursos e fecha no mesmo ponto, demonstrando indecisão. Fez um doji, fez um outro doji em forma de lápide, que também é um padrão de reversão. E aí, galera, eu já estava com a minha ordem esticada, minha ordem de venda. Opa, tá no estratégia, eu não gosto de usar estratégia. Veio com a minha ordem esticada de venda aqui, ó, na mínima desse doji, porque eu já estava convicto que essa bandeira estava 100% encaixada no meu trade system. E aí, galera, foi só alegria. Deixei a ordem aqui, esperei, fez o candle volume regredindo. Quando fez o candle preto, pegou a minha ordem, já desceu empurrando para baixo. Olha para vocês verem, o mercado em si caiu 557 pontos do meu ponto de entrada. Mas para toda operação ser válida, ela tem que ter o que? Um ponto de entrada, tem que ter um ponto de saída e tem que ter o seu ponto de stop. Stop é o quanto eu aceito perder, que está dentro do meu gerenciamento de risco com essa operação. E o ideal, pessoal, é a gente procurar as operações boas como essa, em região de contexto, que é nas médias, tá vendo? Média de 8 virada, VWAP, flat, média de 200 virada para baixo, a média de 20 apontando para baixo, porque as médias elas indicam para a gente a direção que o mercado vai tomar. Não é 100% decisivo. Esse negócio de cruzamento de média é interessante, pode até ser, mas não acontecendo numa região de contexto, não adianta nada você ter um cruzamento de média num alvo de Fibonacci. Você vai comprar ou vender num alvo? Não dá para fazer esse tipo de operação, porque você está tomando um risco muito alto e o seu retorno não é tão garantido. As probabilidades elas trabalham contra você. A gente tem que lembrar que o trader ele trabalha com probabilidade e as probabilidades têm que estar a nosso favor para a gente poder tomar uma decisão no mercado. Voltando para a operação, aí ativou o meu gatilho, eu uso os alvos de Fibonacci, que parece bruxaria esse negócio, mas sempre dá certo. Então eu tenho o pivô, aqui é o 100% do meu movimento em Fibo. Aí o que eu faço? Eu projeto puxando a minha barra, ó, primeiro alvo, vou mostrando errado para vocês. 100% do movimento em Fibo, projeto demonstrando meu primeiro alvo era aqui. E o segundo alvo era aqui. Essa operação, como eu disse para vocês, eu peguei 385 pontos. Mais ou menos aqui. Próximo ao primeiro alvo de Fibo, porque eu saí nessa operação próximo ao primeiro alvo de Fibonacci. Ó, aqui. Aí você fala assim, pô, pai, no primeiro alvo você teria saído muito menos do que 385? Teria, mas eu apostei já no movimento
levando em consideração o segundo alvo de Fibonacci. E eu gosto de sempre, olha para você ver como é fiel, tá vendo? O mercado fechou acima do segundo alvo, mas eu uso uma margem de segurança, que eu coloco assim mais ou menos aqui, ó, 385 pontos. 385 pontos foi mais ou menos aqui. Para quê? Para o mercado não vir bater antes e fazer a reversão antes de pegar meu stop gain. Esse é o problema, entendeu? Então eu gosto sempre de usar uma margem de segurança de 80, 90 pontos, porque não deixa a ganância te dominar. Se a ganância te dominar nesse mercado, meu amigo, é fria, vai dar merda. E aí depois dessa operação aqui, antes das 9h30 ou antes das 10h30, você pode perceber pelo horário, olha lá, ó, ela terminou, era 10h10, o último candle, como ele começou a bandeirar. Aí eu bati a meta, falei, não, vou embora, vou deixar isso aqui, não quero mais nada do mercado hoje, porque se você for ganancioso, ele acaba te tomando. Olha, e saí para almoçar. Não esperava que ele iria reverter desse tanto, reverteu, bandeirou novamente. Tá vendo? A mesma operação que deu aqui, poderia ter dado aqui. Só que aqui a gente já estava em região de segundo alvo de Fibonacci. Um lugar que eu não aconselho a operar, porque é uma região delicada, uma região, se tiver no mercado de baixa, onde os compradores vão defender o mercado, os compradores vão defender o mercado nessa região de segundo alvo de Fibonacci, tá vendo aqui, ó, segundo alvo, ó, primeiro alvo é essa linha, segundo alvo é essa linha, terceiro alvo é essa região aqui, eu acho que é de 261% do movimento, 100% do movimento. Então aqui é o que eu uso de alvo e eu não opero mais nessa região, tá vendo? Ele fez uma bandeira com regressão do volume, você pode perceber que o volume aqui regrediu, rompeu um candlezão de força, só que o mercado aqui já estava exausto, estava demonstrando a exaustão do movimento de queda, e foi exatamente o que aconteceu, reverteu todo o movimento, tirando a tendência principal aqui do dia, estava de baixista para a tendência altista. Aí nesse momento o mercado veio, rompeu com força, sentiu a média de 200 aqui demonstrando esse candle de indecisão, voltou a fazer na reversão, tá vendo? Sem volume, só que eu estava em região de trap zone. O que é região de trap zone? Região entre médias, local delicado de se operar. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ser um trader de sucesso, e o trader de sucesso escolhe muito bem as operações em que vai entrar. E aí eu falei, não, vou deixar passar essa. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que dê errado? Pode. Porque na média de 200, como sendo uma região delicada, pode ser que os vendedores porram o mercado para baixo novamente. Até então aqui a média de 200, ó, tá indicado que o mercado é baixista. No gráfico de 60 minutos o mercado está caindo, entendeu? Porque a média de 200 no gráfico de 5 é a média de 20 no gráfico de 60. Foi isso que aconteceu? Não. Se eu tivesse tomado uma posição comprada aqui após esse engolfo, eu teria uma região de stop. Deixa eu deletar aqui essa Fibonacci que atrapalha para pegar. Eu teria um stop de 180 pontos. Eu teria que arriscar aí e operando em cima da média. Então eu falei, não faço isso, mas o mercado ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Rompeu com um candle de força aqui. Dava para ter operado? Dava, mas igual eu falei, para uma operação ser viável, ela precisa ter gatilho, entrada, precisa ter stop e precisa ter o gain. Olha para vocês verem o tamanho desse candle. Esse candle foi um candle de 288 pontos. Dá para operar um candle assim? Dá, mas é um risco muito caro que você vai tomar para tentar obter isso na operação. Na oração, olha aí. Aí o mercado foi. Minha tela apagou, rapaz. O mercado foi até a região de reverter todo o movimento, que é aqui, né? Em relação à máxima do dia anterior, e em relação à abertura já era aqui. Como que a gente usa o FIB nesse momento? Nesse momento a gente pode fazer o espelhamento
de todo esse movimento de baixa para cima, que é colocando aqui o Fibonacci. Tá vendo aqui? Ó, primeiro alvo do espelhamento seria aqui. Segundo alvo do espelhamento seria aqui. Vamos ver até onde seria o terceiro alvo do espelhamento? Terceiro alvo do espelhamento seria aqui. Olha isso daqui. Eu entro numa posição comprada aqui, apostando no meu estudo, apostando nas minhas técnicas de Fibonacci para traçar o alvo, eu simplesmente sairia na máxima do dia. Mas a gente não pode ser ganancioso, a gente tem que ter uma meta traçada, alcançar essa meta e deixar o mercado fluir. E detalhe, sem a dor de corno, porque a dor de corno, meu amigo, ser trader é isso, ser um eterno corno. Então, como que eu me orientei? Eu me orientei através desse pivô aqui. Até o momento eu não estava assim, sentindo firmeza nesses alvos do espelhamento, porque era uma movimentação muito grande, muito alta, e de máxima a mínima nós tivemos uma range aí nesse dia que foi a quinta-feira, né? Quinta-feira, uma movimentação de 2.700 pontos. 2.700 pontos. E estava vindo de um dia que o mercado estava totalmente consolidado. Então, eu sempre opto pelo conservadorismo, que foi esse pivô aqui, ó. Primeiro alvo do pivô aqui. Então, eu ia tomar um mercado de 300 pontos de stop para 380 pontos de gain, uma operação arriscada, em cima da média de 200 aqui. Falei, não, essa operação eu passo. O mercado bandeirou aqui nessa região, fez uma bandeira, uma regressão, a média na média de 8 e foi. Só que nesse momento aqui do dia eu já estava assim, contente com o que eu consegui nessa operação lucrativa e deixei o mercado ir. E aí, qual que foi a figura que ele fez depois? Depois de todo esse movimento de devolver toda aquela queda e reverter em um movimento de alta, o mercado começou a fazer uma deriva. Uma deriva é essa figura aqui, ó. Ele vai subindo, só que vai subindo lateralizando, caindo o volume financeiro e indicando que os compradores estão dominando, mas os ursos já mostraram as suas garras. E foi exatamente isso que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, nós tivemos um movimento aqui forte de queda, né? Ele abriu com candle positivo, eu falei assim, caralho, o mercado vai buscar lá os 120 mil pontos? Pode que busque. Então, galera, é por isso que eu falo, não vamos fazer as operações no início do pregão. Deu 9 horas, cara, bunda na parede, vamos esperar o direcionamento que o mercado vai nos dar, para assim poder armar uma operação, se no caso esse dia for ter operação, entendeu? Porque se você sai tomando uma posição comprada mercado aí, no primeiro candle do dia, claro, foi um candlezão brancão, bonitão, esse quase um marubozu, candle de força aí, essa barra elefante com volume, porque no primeiro candle do dia, candle bateu na média de 200, você fala, pô, candlezão de volume. Imagina que é um rompimento. Você esquece que você está numa região de topo, que no dia anterior teve uma deriva, não liga o estudo do dia anterior com o dia atual, meu amigo, você toma comprado aí, aparentemente é uma operação interessante, candlezão de força e tal, mas o que o mercado faz? Ele sobe logo, parte em reversão. E foi isso que aconteceu na sexta-feira. Fez um candlezão de força, logo em seguida já rompeu com um candle preto para baixo da VWAP. Esperei, o mercado decidiu o que ele ia fazer, ele decidiu, fez esse rompimento aqui. Nesse rompimento, eu quase pensei em operar esse rompimento. Tanto é que eu marquei aqui de seta cinza. Seta cinza significa aqueles trades que eu deixei de operar por algum motivo. E o motivo foi que fez a barra elefante para baixo, demonstrando um rompimento forte. Eu falei, nossa, fez um rompimento. Dá para comprar? Ou, quer dizer, dá para vender? Ó, 250 pontos de stop utilizando a técnica do Mário Pisani, que é, fez uma barra muito grande, eu jogo um Fibonacci na barra e acho algum alvo de retração de Fibonacci para colocar o meu stop. Eu gosto de usar sempre 50%, então eu meço aqui mais ou menos no olhão, então coloca 150 pontos de stop.
É um stop técnico? É um stop técnico, mas não é técnico bastante. Porque num rompimento, o stop técnico tem que ser aqui, ó, no mínimo na máxima da barra que fez o rompimento. Eu esperei, falei, não vou tomar esse rompimento, não. Vou esperar o mercado fazer possivelmente uma bandeira, uma regressão com reversão à média de 20, 200 watts. De fato ele fez. Só que olha esse candle branco aqui, 329 pontos. Ele fez rompendo. Eu falei, o mercado será que vai consolidar? Logo em seguida devolveu tudo de novo. Olha lá, 284 pontos. E seguiu o dia sim, fazendo muita sombra, muito doji de 300 pontos. Eu fiz bunda na parede, meu irmão. Não dá para fazer operação. Se eu quiser operar aqui, o risco de ser violinado, ou seja, do mercado pegar a minha ordem, eu entrar na operação e lá buscar o meu stop no movimento contrário ao que eu quero, ao contrário ao que é o meu favor, me estopar e descer é muito alto. Então, galera, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Vamos conseguir gerenciar a nossa ansiedade, vamos conseguir gerenciar a nossa euforia com o mercado, com o pregão, porque mercado tem todo dia, tá vendo? Aparentemente você olha e fala, não, dá de tomar posição? Dá, só que com stop grande, stop caro, isso não é interessante para a gente. Haverá dias que o mercado vai oferecer oportunidades lindas e maravilhosas como essa daqui. Operações assim que se você pega e fala, nossa, isso aqui foi mágico, simplesmente um trader de livro. Então é essa dica que eu deixo para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, curte aí, dá uma fortalecida, se inscreva no meu canal e comente aí. Um abraço e até mais.